Eu hoje estou aqui um pouco como megafone. É sempre um prazer voltar aqui e tenho que partilhar convosco que para mim é um privilégio especial ser hoje a voz do Manuel Guzmão, uma vez que ao longo dos anos, tanta vez ele tem sido a minha voz, às vezes mesmo antes de eu saber o que quero dizer. Dentro de ti, ó cidade. As esferas da cultura, a educação e o ensino, a ciência e a tecnologia, as artes, a comunicação e a informação, assim como as políticas sobre elas conduzidas, constituem grandes questões sociais e nacionais. Por um lado, porque são áreas onde ao longo do século XX se geraram direitos não apenas individuais, que segundo o pensamento liberal supõem a omissão do Estado para poderem ser exercidos, mas também direitos coletivos e sociais, que segundo a tradição marxista exigem a intervenção do Estado, porque são áreas em que essa intervenção e os seus objetivos e prioridades, assim como a afetação de recursos, exprimem a responsabilização social e cultural do Estado e têm um impacto múltiplo e longo na vida das populações, no desenvolvimento económico e social, na efetividade da democracia política e na formação de uma consciência livre da soberania nacional. Por outro lado, porque são áreas onde os interesses dos grupos profissionais que nelas diretamente trabalham se encontram com os interesses da grande maioria da população do país. A cultura não é apenas um conjunto de obras, artefactos ou produtos, assim como a série de relações que através dele se estabelecem entre quem os cria, distribui, põe a circular e quem os recebe. A cultura é, para além disso, um sistema aberto, ou seja, formal e historicamente mutável, de atividades e práticas, de representações, de comportamentos e atitudes, de meios e instrumentos, suportes e média, institutos, aparelhos e grupos formais e informais. E dessas obras, artefactos, produtos ou acontecimentos, através dos quais as sociedades humanas, os seus grupos e os seus indivíduos produzem sentidos, ou seja, dão sentidos à sua vida, às suas relações com os outros, com o mundo que habitam e com o universo que constitui a sua residência cósmica. E, finalmente, por agora, a cultura joga com o que fazemos, com a linguagem, com os nossos corpos, com o trabalho e as formas de combinação entre trabalho e não trabalho. A cultura é memória e esquecimento, descoberta e invenção, constrangimentos e mobilidade, reprodução e transformação, domínio e emancipação. Talvez isto chegue para nos aventurarmos nessa parte da cultura para a qual até existe em Portugal, segundo dizem, um ministério ou uma secretaria de Estado. E se perdi algum tempo com estas generalidades sobre a cultura, é porque é minha convicção que um pensamento que procure pensar e projetar uma política para as culturas artísticas sem ter previamente pensado nas articulações possíveis entre culturas artísticas e ensino, ou entre os poderosos média contemporâneos e a escola, é um pensamento que rapidamente sussurrará ou se perderá no caráter contraditório das medidas avulsas. Entretanto, e não obstante a sua já longa história como país soberano, Portugal entrou no século XXI com déficits enormes na educação e no ensino, na cultura artística, científica e filosófica, e encontra-se mal colocado entre os países europeus quanto aos indicadores relativos ao sistema de ensino, aos níveis de qualificação da população e aos graus de participação em atividades culturais. Esta situação exprime o caráter frágil e clientelar, dependente e sobreexplorador da burguesia portuguesa, incapaz de gerar e sustentar um projeto de desenvolvimento nacional, democrático e soberano, e mostra a amálgama semelhante entre as orientações erradas prosseguidas pelas forças sociopolíticas e as elites político-partidárias que se têm representado no poder desde 1977 e que, representando os interesses de grupos diferenciados da burguesia portuguesa e do grande capital, na divisão internacional do trabalho, sistematicamente remetem o povo português para uma posição periférica e subalterna. Há razões históricas antigas que pesam nesses déficits, mas que não podem já explicar cabalmente a situação a que chegamos. As causas históricas mais próximas estão nos objetivos e nas inconsistências que caracterizam as orientações prosseguidas por essas forças. Após o breve, mas exaltante período de fluxo da Revolução de Abril, o refluxo foi também tomando conta da política para a cultura. Essa amálgama é a da política de direita que tem governado contra a Constituição e contra Abril. Ponto 1. A desresponsabilização social e cultural do Estado.
Para a política de direita, há que poupar na cultura. Ou seja, gastar o necessário na monumentalização ou ornamentação do poder e confiar em que, no mercado e na comunicação social, dominante e dominada, imperem os critérios do lucro, da discriminação ideológica e os gostos das grandes audiências. O papel destrutivo da cultura de mercado dá-se aqui a conhecer enquanto mercadorização e alienação. Mercadorização de todas as relações sociais e humanas, da arte e da cultura. Alienação, quando tudo o que há de público ou íntimo, da vida pessoal à ação política, nos é expropriado e transformado em espetáculo, que nos impõe a posição de espectadores e ilude o nosso direito à participação. Para nós, pelo contrário, a cultura é efeito e função da liberdade, fermento e agente da transformação, instrumento e antecipação provisória da emancipação dos trabalhadores e dos povos. A cultura não é a coisa exclusiva dos intelectuais, mas eles têm com ela um vínculo profissional. De várias formas e em vários setores de atividade, os trabalhadores intelectuais criam e produzem, guardam em memória, inventam e intermediam representações, ideias e valores. A política de direita bloqueia as perspectivas de realização profissional nas áreas da criação artística e científica, para as quais os trabalhadores intelectuais, em particular os jovens, adquiriram qualificações e, ao mesmo tempo, desaproveita o potencial técnico, científico e intelectual existente. Esta política, que lesa direitos coletivos e expectativas individuais e permeia a obediência, constitui uma forma de comprimir a autonomia relativa do trabalho intelectual. Por esta via, tentam manter na sua dependência política ou ideológica os trabalhadores intelectuais, neutralizá-los, prevenir ou abafar a sua resistência. Mas é possível trazê-los à luta e fazer convergir a sua luta com a dos outros trabalhadores. O subfinanciamento crónico das atividades culturais. Após ter estado 3 anos fora do governo, o PS defendia no seu programa eleitoral de 2005 a necessidade de combater, e cito, a asfixia financeira em que 3 anos de governação à direita, PSD, CDS, PP, o colocaram. Fim de citação. Entretanto, o orçamento do Ministério da Cultura baixou praticamente para o nível do de 2003, corrigida a inflação. O orçamento para 2007 previa uma despesa inferior não apenas a 2006, mas até à orçamentada para 2003. A desresponsabilização do Estado traduz-se também no esvaziamento de objetivos, na subalternidade e na elitização. A partir de 2007, o orçamento da cultura deixa de merecer ser analisado com seriedade. Assim, até ao fim da sua governação, o governo do PS, Sócrates, acumula gestos de corte de verbas, aprofunda o esvaziamento financeiro e político de serviços do Ministério, transformando as verbas orçamentadas em ficções orçamentais. Com a chegada ao poder de Passos e Portas, os cortes cegos deram lugar a uma reestruturação cega. O desmantelamento dos serviços, a sua agregação e desagregação burocrática, o esvaziamento de objetivos com políticas casuísticas sem cuidar das conexões e sinergias que os diferentes subsistemas culturais exigem. Um só exemplo dá a medida exata do escândalo. A incapacidade da política de direita até hoje conseguir erguer um subsistema público de ensino artístico. A mercadorização da cultura, o caos e o negocismo no património cultural. A entrega ao mercado e à cultura mediática de massas. Durante anos, intelectuais conservadores insistiram que o Estado apenas deveria sustentar financeiramente a defesa do património cultural, condenando decididamente os apoios à criação contemporânea. Era um falso dilema. Sabemos hoje suficientemente que a criação e a investigação contemporâneas reencenam as imagens que vamos produzindo das tradições, enquanto essas tradições continuam a sonhar o seu futuro, que é justamente a criação contemporânea. Mas afinal estávamos a ir ao engano. Porque a grande solução que nos tinham preparado estava nesse Deus ex machina, Sua Excelência, o mercado. A tutela desorçamenta, ao mesmo tempo que adota uma política que define os objetivos dos museus através das receitas de bilheteira ou dos lucros das lojas, encarando os públicos como potenciais clientes que devem consumir para gerarem lucros. Com o governo PSD-CDS, aos cortes cegos seguiu-se a reestruturação cega. O estrangulamento financeiro, que já colocara o orçamento para a cultura muito abaixo do nível da subsistência, agrava-se com novos cortes, nova sobrecarga fiscal,
agora sob a bandeira da austeridade, imposta pela Troika e aceite não só pelo PSD e CDS, mas também pelo PS. A austeridade, com aspas, ressalvo, na cultura, não destrói só o que existe, destrói o que fica impedido de existir. A criação contemporânea, os apoios aos teatros nacionais e ao cinema, encaminham-se para uma ainda maior desresponsabilização do Estado e para a simples entrega aos mecanismos do mercado. O anunciado condicionamento dos apoios aos resultados de bilheteira, a suspensão dos contratos Inovarte, o cancelamento do protocolo com a AICA, a perda de autonomia financeira do ICA com o corte de 4,4 milhões de euros, a indefinição acerca do futuro e do papel da DG Artes, a drástica redução dos orçamentos dos teatros nacionais, bem como a pretensão do Secretário de Estado de opinar acerca da programação, significam o dramático agravamento da situação que já existia. A de, em cada ano, centenas de projetos valiosos serem administrativamente adiados ou inviabilizados, de centenas ou milhares de criadores e outros trabalhadores da cultura verem a sua atividade cerceada e frustrada, a de a área cultural ser inteiramente colonizada, sem alternativa, pelos produtos mercantis, rotineiros e homogeneizadores das indústrias culturais. Para o Governo e a Troika, a cultura situa-se no plano de um ornamento da sociedade, de um privilégio das elites ou de um setor da economia. Para nós, que afirmamos que esta crise não tem saída democrática sem a intervenção determinante dos trabalhadores e do povo, a cultura deve assumir o seu papel, que digo de forma abreviada. Jogos de linguagem que fazem e refazem este nosso mundo e os outros possíveis. Jogos de linguagem que imaginam formas de vida, técnicas do corpo que modelam e remodelam os nossos sentidos, que nos transformam naquilo que somos, que nos tornam humanos. A cultura enquanto serviço público que assegura o direito de todos ao acesso, à criação e à fruição cultural. A cultura, elemento central na formação da consciência, da soberania e da identidade nacional, dialogando de igual para igual com toda a cultura de todos os povos do mundo. A cultura, com o seu imenso potencial de criação, liberdade, transformação e resistência. A cultura que, tal como a emancipação do trabalho, é parte essencial do património do futuro. Para nós, a cultura, efeito e função da liberdade, fermento e agente de transformação, instrumento e antecipação provisória da emancipação dos trabalhadores e dos povos. Camaradas, daqui gostaria de saudar os ativistas do movimento em defesa da cultura, que reúne trabalhadores da cultura com aqueles outros que apenas sabem que estão em falta para com eles, aqueles que lhes negam o direito constitucional à cultura.